O copo se espatifou no piso de mármore, mas o barulho se perdeu na risada arrogante do salão. Carla Nogueira, garçonete com 55 na conta bancária e um mundo de dívidas nos ombros, viu os clientes mais ricos da cidade zombarem dela por seu crime: ajudar uma senhora desalinhada que desabara perto da porta. Enquanto seu gerente sibilava "você está demitida" e que a rainha não coroada do restaurante filmava sua humilhação, Carla sentiu seu futuro se apagar. Mas o que nenhum deles sabia, enquanto debochavam da mulher sem teto, é que não estavam insultando uma estranha qualquer. Estavam insultando Regina Almeida, mãe do bilionário mais poderoso do país. E ele estava prestes a receber um telefonema. A Colher Dourada não era apenas um restaurante. Era uma declaração. Era uma fortaleza de arrogância com 3 estrelas Michelin, empoleirada no 70º andar do arranha-céu mais caro da cidade. Suas janelas não apenas olhavam para São Paulo, elas a julgavam. E dentro dessa fortaleza, Carla Nogueira era ninguém. O dia dela começava às 5 da manhã, num apartamento de tinta descascada num bairro que os clientes da Colher Dourada pagariam para sobrevoar de helicóptero. O despertador era um zumbido estridente e barato. O café era instantâneo, amargo, com gosto de desespero. Na tela rachada do celular, uma foto do irmão mais novo, Rafael, sorria no dia da recepção de calouros da Faculdade de Medicina. Ele era o motivo de tudo. Era a razão pela qual ela aguentava os saltos de 15 centímetros, o uniforme um número menor do que devia, e o desprezo que corroía a alma. Pegava 2 ônibus para chegar até a torre no centro. Quando batia o ponto, já tinha sido empurrada 2 vezes, e seu otimismo já havia sido moído até virar um pó fino e educado. O turno começava, como sempre, com a inspeção do senhor. Ele era um homem com cara de quem chupava limão o tempo todo. Ternos apertados demais, perfume forte demais, poder absoluto. Caminhava pela fileira de garçons, olhos disparando de um lado a outro. Duarte disse, tocando o ombro de Priscila: impecável. Sua manicure está exatamente no tom neutro que combinamos. Priscila Duarte sorriu radiante. Era a rainha não declarada do salão, uma mulher que se movia entre as mesas como um tubarão farejando fraqueza. Olhou de canto para Carla e sorriu com desdém. Nogueira, Barros disparou. Carla se encolheu. Ele se inclinou, olhar fixo na gola dela. Isso é um botão costurado à mão? O rosto de Carla corou. O antigo caiu no ônibus, senhor. Troquei hoje de manhã. É a mesma cor. Não é a mesma cor. Está 1 milímetro fora do centro, e a linha é um tom mais fosca do que deveria. Isso grita pobreza, senhorita Nogueira. Conserte, ou eu conserto seu vínculo empregatício. Sim, senhor Barros. Agora, preparem-se, anunciou Barros ao salão. Os Vasconcelos chegaram, mesa 7, e pediram especificamente a Priscila. Carla, você fica na água e no pão da sessão dela. Não fale com os convidados. Não faça contato visual. Você é mobília. O estômago de Carla se apertou. Os Vasconcelos. Rodrigo Vasconcelos Filho era herdeiro de uma fortuna que jamais suou para ganhar. Tratava a equipe de serviço como chiclete grudado no sapato. Ele, a noiva e mais 2 casais se acomodaram na melhor mesa, à janela. A primeira tarefa de Carla, servir água. Aproximou-se com as mãos firmes, o olhar fixo nos copos. Ufa, finalmente, arrastou a noiva, Larissa. Estou morta de sede. Essa água é importada ou é aquela torneira horrível daqui? É filtrada, de origem vulcânica islandesa, começou Carla. Rodrigo a interrompeu sem sequer olhar para ela, os olhos grudados no celular. Priscila, achei que tínhamos pedido o modelo silencioso. Priscila, por perto, se apressou com uma risada falsa. Rodrigo, você é terrível. E riscou, Carla, querida. Você está embaçando o portfólio de investimentos dele. Só sirva e desapareça. Carla mordeu a bochecha por dentro até sentir gosto de metal. Serviu a água. Pousou a cesta de pão. Não, 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 disse Larissa, agitando uma mão coberta de diamantes. Eu não como carboidrato. Leve isso embora. E me traga um latte de origem única, meio leite de aveia, com um único grão de açúcar demerara. Não 2. 1. A máquina de expresso fica no bar, senhora, disse Carla educada. Normalmente não. Você está me dizendo não? A voz de Larissa subiu a um tom perigoso. Ela vai buscar, cortou Priscila, empurrando Carla para o lado, agora. Vai, Carla. Corre.
Tenta não tropeçar. Carla fugiu para o bar, o rosto em chamas, ouvindo a risada atrás dela enquanto se afastava. Passou as 2 horas seguintes num estado de humilhação alerta. Era um fantasma, um par de mãos, um objeto. Enchia taças de água para pessoas que não olhavam para ela. Recolhia pratos com bifes de R$ 500 pela metade. Ouvia Rodrigo Vasconcelos descrever, em voz alta, seu novo iate. Lá fora, o dia radiante de sol havia virado, como acontecia com frequência, uma tempestade repentina e violenta. A chuva chicoteava as janelas do 70º andar. O céu ganhou um tom roxo de hematoma. Foi nesse caos, com o vento uivando contra o vidro, que as portas da frente da colher dourada se abriram e a senhora idosa entrou. Ela não andou para dentro. Cambaleou. Era a antítese da colher dourada. O cabelo grisalho, colado pela chuva. Vestia um casaco bege simples, um pouco surrado, que talvez tivesse sido caro 30 anos atrás. Na mão, apertava uma bolsa de couro gasto como se fosse uma tábua de salvação. Parecia perdida, desorientada, completamente fora de lugar. Pingava água no mármore branco impecável. O senhor Barros, que puxava assunto com um crítico gastronômico na mesa 2, foi o primeiro a vê-la, e seu rosto, antes uma máscara de gentileza, se contorceu em pura pavor, segurança, sussurrou no microfone da lapela. Temos uma situação na recepção. A recepcionista, uma jovem chamada Beatriz, parecia apavorada. Senhora, posso ajudar? A senhora tem reserva? A idosa ergueu os olhos azuis e confusos. Eu vim encontrar meu filho, Theo. Ele me disse para encontrá-lo aqui. A mesa dos Vasconcelos ouviu. Rodrigo soltou uma gargalhada de burro. Theo, ela está procurando o Theo, o lavador de louça. Parece que cheira a queijo velho. Assustada com a risada, a idosa deu um passo para trás. O sapato gasto pisou na poça de água de chuva que ela mesma havia formado. Os braços se agitaram no ar. Aconteceu em câmera lenta doentia. Ela caiu com força. Houve um baque úmido e seco quando o corpo bateu no mármore, seguido do estrondo da bolsa espalhando o conteúdo. Um óculos de leitura, um batom, uma foto emoldurada, um punhado de balas duras. Um suspiro coletivo percorreu o salão. E depois, silêncio. Um silêncio pesado e cheio de julgamento. O senhor Barros ficou paralisado, o rosto cinza. Não toquem nela, ordenou a equipe. Ela pode processar o restaurante. É uma vagabunda, uma golpista. A segurança já está a caminho. Priscila Duarte puxou o celular, o polegar pairando sobre o botão de gravar. Ah, isso é trágico, sussurrou para Larissa, os olhos brilhando de malícia. Ela vai estragar o piso. O crítico gastronômico observava, a caneta suspensa sobre o caderno. A senhora idosa apenas jazia ali, gemendo baixinho, a chuva e a água do chão encharcando o casaco. Segurava o pulso, o rosto pálido de choque e dor. Por favor, sussurrou, meu pulso. Carla segurava uma bandeja com taças de champanhe vazias da mesa dos Vasconcelos. Viu o rosto da senhora, viu o medo, viu a humilhação. E naquele instante, não viu uma vagabunda, viu a própria avó, que havia caído no supermercado no ano anterior. Nogueira, nem pense nisso, sibilou Barros, vendo o brilho nos olhos dela. Esse piso custou 13 mil reais. Você não vai se envolver. Carla olhou para o chefe, olhou para a mulher no chão, fez sua escolha. Largou a bandeja. O som foi como um tiro. Uma dúzia de taças de cristal explodiu no mármore. Barros guinchou. Carla não ligou. Já estava de joelhos correndo para o lado da idosa senhora. Senhora, a senhora está bem? Disse Carla, a voz suave. Começou, cuidadosa e profissional, a recolher os pertences espalhados da mulher, ignorando os cacos de vidro. Minha foto, gemeu a mulher, apontando com a mão boa. Carla pegou a fotografia emoldurada em prata. Era de um jovem sorridente, de beca de formatura. Guardou de volta na bolsa. Não se mexa, disse Carla, a voz cheia de uma autoridade que nunca tinha usado. Deixa eu ver esse pulso. Tenho noções básicas de primeiros socorros. Senhorita Nogueira, Barros estava apoplético. Você está confraternizando com uma mendiga. Está contaminando o salão. Ela está machucada, senhor Barros. Carla revidou, os olhos em chamas. Estou postando isso agora, sussurrou Priscila, a luz vermelha da câmera acesa. Garçonete ataca a senhora idosa. Clica. Carla protegeu a idosa dos olhares. Está tudo bem. Vamos te levantar. Consegue ficar de pé?
Eu acho que sim, disse a mulher, a voz trêmula. Carla passou o braço em volta da cintura dela, aguentando o peso. Na contagem de 3. 1, 2, 3. Com um esforço, Carla ajudou a mulher a se levantar. Ela fazia caretas, protegendo o pulso esquerdo, já começando a inchar. Ela está sujando todo o seu uniforme, Carla, gritou Priscila, ainda filmando. Que falta de higiene. Vou passar mal, Rodrigo, choramingou Larissa, perdi o apetite. Isso é um desastre. Vou dar uma estrela no aplicativo. Vou te levar para algum lugar aquecido, disse Carla, ignorando todas as vozes. Começou a conduzir a mulher, passo a passo dolorido, não em direção à saída, mas à porta de funcionário para dentro da cozinha. Aonde você pensa que vai? Bramiu Barros, o rosto uma máscara de fúria. Vou levá-la para a Copa dos Funcionários. Vou chamar um paramédico. E vou pegar uma toalha seca e quente para ela. Isso é uma violação direta das normas sanitárias e da política do restaurante. Então acho que você vai ter que me advertir por escrito, disse Carla, sem desacelerar o passo. Chutou a porta de funcionários e guiou a mulher trêmula para o calor e o caos da cozinha, deixando para trás um salão silencioso e perplexo, e um gerente incandescente de raiva. A cozinha era uma explosão de calor, vapor e gritaria. No instante em que Carla entrou, o chefe, um brutamonte chamado Marco, latiu. Isso aqui não é hospital. Tira ela daqui. Ela está machucada, chefe. Preciso do kit de primeiros socorros agora. A voz de Carla era de aço. A equipe da cozinha, acostumada com sua quietude, olhou boquiaberta. Carla acomodou a idosa na única cadeira da minúscula copa, sem janelas, um banquinho de metal bambo. A mulher tremia, fosse de frio ou de choque. Aqui, disse Carla, pegando o próprio suéter do armário, um cardigã azul desbotado, e envolvendo os ombros da mulher. Deixa eu ver esse pulso. Estava claramente torcido, talvez fraturado. Carla foi delicada ao enfaixar com uma bandagem compressiva do kit. Obrigada, querida, sussurrou a mulher. A voz era surpreendentemente refinada apesar da aparência. Você é muito gentil. Eles não são. Não liga para eles, disse Carla, pegando uma garrafa de água na geladeira dos funcionários. Eles só fazem barulho. Eles me chamaram de vagabunda. Os olhos azuis da mulher eram afiados, inteligentes. Não estavam mais nublados de confusão. Estavam cheios de uma avaliação fria e clara. Eles presumiram. Você não presumiu. Minha avó me ensinou que a gente não julga uma pessoa pelo casaco que ela veste, mas pelo caráter que ela mostra, disse Carla. Ajoelhada, sou a Carla, aliás. Carla Nogueira. Eu sou a Regina, disse a mulher, arriscando um sorriso pequeno e dolorido. Só Regina. Eu ia encontrar meu filho Theo para um almoço surpresa. Ele trabalha neste prédio. Acho que errei o endereço. Ele é muito ocupado. Provavelmente eu só o confundi. É um prédio fácil de se perder, disse Carla, tranquilizando. A senhora tem celular? A gente pode ligar para ele. Regina pareceu atrapalhada. Está na bolsa. Mas a bateria acabou. Que boba eu sou. A porta da copa se escancarou. O senhor Barros estava ali, flanqueado por 2 seguranças grandes. O rosto não estava mais vermelho. Estava de um branco pálido e aterrorizante. Senhorita Nogueira, seus serviços não são mais necessários. Carla se levantou devagar. O quê? Você está demitida. Com efeito imediato. Você causou uma cena, destruiu o patrimônio do restaurante. Trouxe uma pessoa não higienizada para uma área de preparo de alimento. Falou com insubordinação comigo e com nossos convidados mais importantes. Pegue seu armário água chocada. Ela é uma invasora, Barros cuspiu, e você é um risco. Segurança. Por favor, escoltem a senhorita Nogueira. E isso para fora do prédio. Regina tentou se levantar, senhor. A culpa é minha. Essa jovem só. Silêncio, Barros latiu para ela. A senhora não tem o direito de falar aqui. Tem sorte de eu não estar mandando prendê-la por invasão de propriedade. Os 2 seguranças, homens grandes acostumados a lidar com corretores bêbados, pareceram desconfortáveis. Senhor, talvez a gente devesse. Façam o trabalho de vocês, ordenou Barros. Tirem elas pela saída de serviço. Não quero que voltem a atravessar meu salão. Uma onda gelada de pavor lavou Carla. Demitida. Demitida por ajudar alguém. O aluguel, a faculdade do Rafael. Tudo desabou. Lágrimas de raiva pura brotaram nos olhos dela, mas se recusou a deixá-las cair.
Pegou o casaco fino do armário. Tinha R$ 55 na conta e o próximo pagamento, que agora não ia mais receber. Vamos, Regina, disse Carla, a voz engrossada. Vamos tirar a senhora desse lugar horrível. Carla, seu emprego. Regina parecia arrasada. Por minha causa. É só um emprego, mentiu. Carla, o coração se despedaçando. Foram levadas por um labirinto de corredores dos fundos, passando por lixeiras fumegantes e estações de preparo, até um elevador de serviço frio, de metal. A descida foi silenciosa. Os seguranças as depositaram numa doca de carga de concreto, a chuva ainda despencando lá fora, além dos portões. Tenham um bom dia, senhoras, disse um dos seguranças, não sem gentileza, antes de a porta se fechar, deixando-as na garagem úmida e fria. Carla tremia. Regina olhou para ela, o rosto uma máscara de culpa. Minha filha, o que foi que eu fiz? Carla respirou fundo, empurrando o próprio pânico para baixo. Não é culpa sua. Ele é um monstro. A senhora consegue chegar em casa? Posso chamar um táxi? Eu não tenho dinheiro comigo, só o cartão, murmurou Regina. Carla olhou para a mulher mais velha. Olhou para a chuva. Pensou nos seus R$ 55. Enfiou a mão no bolso e tirou uma nota amassada de R$ 26. Era o dinheiro do ônibus para o resto da semana. Toma, disse Carla, colocando na mão boa de Regina. Isso vai te levar parte do caminho. Por favor, vai para casa e cuida desse pulso. Regina olhou para a nota como se fosse um tijolo de ouro. Os olhos azuis e penetrantes perscrutando os de Carla. Você acabou de ser demitida. Isso é o seu dinheiro do mês. Eu não posso. Gentileza não tem preço, disse Carla, ecoando a avó. Só vai. Por favor, se cuida. Carla então fez mais uma coisa. Tirou o próprio casaco fino e o colocou sobre os ombros de Regina, por cima do suéter. Meu uniforme está por baixo disso. Vão me cobrar se eu não devolver. Mas a senhora está encharcada. Fica com isso. Agora de pé apenas com o uniforme preto e branco na doca fria, Carla se virou para ir embora. Carla Nogueira chamou Regina, a voz de repente forte. Carla se virou. Você é uma boa pessoa. Uma pessoa rara. Isso não será esquecido. Eu prometo. Carla apenas assentiu, incapaz de falar, e saiu para a chuva torrencial, a humilhação e o medo um cobertor frio e pesado. Tinha uma caminhada de 8 quilômetros até em casa. Assim que ela desapareceu na esquina, Regina Almeida se ergueu, ereta. A senhora dolorida, confusa e desabrigada desapareceu. Em seu lugar ficou uma mulher de autoridade fria e absoluta. Tirou do bolso o smartphone descarregado. Era um aparelho encriptado, sob encomenda de R$ 6.500. Apertou a descagem rápida número 1. Foi atendida no primeiro toque, senhor Rocha, é a Regina. Você está segura? Fui alertado de que a senhora saiu do perímetro. Estou bem, senhor Rocha, mas preciso que faça várias coisas para mim. Primeiro, me busque na entrada de serviço da Torre Almeida. Segundo, preciso que descubra tudo o que puder sobre uma jovem chamada Carla Nogueira. E terceiro, preciso saber quem controla a participação majoritária no grupo de restaurantes Colher Dourada. Já sei a resposta a essa última, senhora, respondeu a voz no telefone. Nós controlamos. Uma subsidiária do Grupo Almeida adquiriu o grupo há 6 meses. Regina olhou para a nota de R$ 26 na mão. Um sorriso lento e perigoso se espalhou pelo rosto. Ah, disse ela. Que perfeito. As 2 semanas seguintes não foram apenas um declínio. Foram uma queda livre. O primeiro ato de Carla, depois de caminhar até em casa na chuva e tremer por 3 horas, foi conferir a conta bancária. R$ 55,30. Depois que devolveu o uniforme, o senhor Barros descontou uma taxa de R$ 65 de reposição de tecido danificado, deixando-a com um pagamento final de R$ 71. Seu patrimônio total no mundo era de R$ 71,30. O aluguel, R$ 1.040, vencia em 10 dias. A próxima mensalidade da faculdade do Rafael vencia em 3 semanas. No primeiro dia, ela foi movida pela raiva justa. Se candidatou a toda a vaga de garçonete no LinkedIn, nos classificados online, no jornal do bairro. No terceiro dia, a raiva tinha esfriado em uma ansiedade irritante. Teve sua primeira entrevista num bistrô respeitável da região central, o Carneiro. A gerente, uma mulher de rosto gentil, sorriu para ela. Seu currículo é excelente, Carla.
Você tem experiência. Tem porte, obrigada. Sou muito trabalhadora, disse Carla, a esperança fluturando. Eu só preciso... Bom, liguei para o seu último empregador para referência. O senhor Barros, da Colher Dourada. O estômago de Carla virou gelo. Ah, ele disse que você era, e cito, emocionalmente instável, insubordinada e um perigo físico para a clientela. Mencionou também uma agressão. Não foi isso que aconteceu. Uma senhora idosa caiu e eu a ajudei. Ele me demitiu por isso. O sorriso gentil da gerente se apertou. Carla, eu entendo, mas a Colher Dourada é um nome. Não posso arriscar drama. Sinto muito. A vaga já foi preenchida. Carla saiu com os ouvidos zunindo. Foi a mesma história em toda parte. Numa churrascaria de alto padrão. Não podemos contratar alguém que foi demitida por insubordinação. Num restaurante familiar casual, estamos procurando alguém com histórico mais limpo. O Sr. Barros não tinha apenas demitido ela. Havia queimado a terra, colocado seu nome numa lista negra. Depois o vídeo apareceu. Priscila Duarte, tendo editado as imagens a seu gosto, postou no seu popular perfil de gastronomia no Instagram. O vídeo, com uma trilha dramática e ridícula, tinha o título Garçonete surtada na Colher Dourada ataca a senhora idosa e quebra taças. Que falta de profissionalismo. Foi cortado com perícia, mostrava Carla derrubando a bandeja de um jeito que parecia proposital. Depois correndo em direção a Regina de um jeito que parecia agressivo. Cortava a queda. Mostrava Carla discutindo com Barros. E a legenda de Priscila distorcia tudo. Carla gritando com nosso gerente, que tentou salvar a pobre senhora. O vídeo tinha 50 mil visualizações. Os comentários eram cruéis. Ela devia ser presa. Que psicopata! Espero que ela nunca mais consiga trabalho. Eu estava lá. Essa garçonete era um perigo. Colher Dourada oficial. O Barros resolveu perfeitamente. Esse comentário era do Rodrigo Vasconcelos. Carla não estava mais apenas desempregada. Estava infame. Tentou vagas fora do setor de alimentação. Recepcionista. Vimos o vídeo. Precisamos de alguém com temperamento calmo. Cafeteria. Desculpe, você não tem o perfil da nossa marca. Os R$ 71 sumiram. Gastos num único saco de compras. Macarrão instantâneo, pão de forma, pasta de amendoim. O aviso de despejo era um flash laranja berrante colado na porta. 72 horas para pagar ou desocupar. Ela se sentou no sofá puído, o aviso na mão, e pela primeira vez se quebrou. Não foi só chorar. Foi um soluço profundo, ofegante, sem esperança, que ecoou no apartamento minúsculo e vazio. Ela ia ficar sem teto. O Rafael ia ter que abandonar a faculdade. Estava acabado. Naquela noite, o Rafael ligou. Ela enxugou os olhos e atendeu, forçando a voz a soar animada. Oi, Léo. Como está a faculdade? Está incrível, Carla. A gente começou o estágio em cardiologia e eu passei na prova com nota máxima. Estou conseguindo mesmo. Tudo graças a você. Ah, Rafael, isso é incrível. Ela engasgou, uma nova onda de lágrimas escorrendo pelo rosto. A voz dele mudou, Carla. Você está bem? Você parece estranha. Não, estou ótima. Só estou orgulhosa demais de você. Eu consegui um pequeno bônus no trabalho, só isso. Lágrimas de alegria. Era uma mentira patética, tem certeza? Aquele monstro do Barros está te tratando bem? Ele é ótimo. Está tudo perfeito. Sussurrou ela. Escuta, preciso ir, plantão duplo. Te amo, Léo, te amo também, Carla, você é a melhor. Ela desligou o telefone e escorregou até o chão. Tinha 48 horas restantes. Olhou para o aviso de despejo, depois para o vidro de comprimidos genéricos para dormir no armário do banheiro. Por um segundo aterrorizante, se perguntou se aquela era a única saída. Estava no fundo absoluto do poço. Na manhã seguinte, com 24 horas restantes, bateram à porta. Carla congelou. Era ele, o proprietário ou o oficial de justiça. Estava acabado. Limpou as mãos no jeans, respirou fundo e abriu a porta, pronta para implorar por mais um dia. Não era o proprietário. No corredor mal iluminado, de tinta descascada, estava um homem que parecia esculpido em granito e vestido pela Armani. Alto, sério, segurando um iPad preto reluzente, o rosto completamente impassível. Atrás dele, no corredor, mais 2 homens de terno preto idêntico. A vizinha intrometida, Dona Marisa, espiava pela porta entreaberta, os olhos arregalados.
Carla, você está enrolada com a máfia? O homem ignorou Dona Marisa. Os olhos, cor de ardósia, encontraram os de Carla. Senhorita Carla Nogueira, a voz era um barítono profundo e culto. Sim, sim, gaguejou Carla, a mão agarrada ao batente. Meu nome é Sr. Rocha. Sou o chefe de gabinete da senhora Regina Almeida. A mente de Carla ficou em branco. Regina, a mulher do... Ela está bem? O pulso dela. A senhora Almeida se recuperou completamente. Obrigado por perguntar, disse o Sr. Rocha, a voz sem trair nenhuma emoção. Ela tem insistido em falar com você. Me enviou para buscá-la, me buscar? Eu não posso ir a lugar nenhum. Eu tenho problemas. Sim, disse o Sr. Rocha, com um olhar para o aviso de despejo laranja ainda colado na porta. Estamos cientes dos seus problemas. A senhora Almeida gostaria de propor uma solução. Carla o encarou. Eu não entendo. Não precisa entender. Ainda não. Tudo que você precisa fazer é vir comigo. Já falamos com o seu proprietário. Seus atrasos foram quitados. O queixo de Carla caiu. Vocês pagaram meu aluguel. Foi uma transação menor, disse o Sr. Rocha, como se comentasse o tempo. Agora, se a senhorita puder vir. Há um carro esperando. Carla olhou de volta para o próprio apartamento pequeno e triste. Olhou para o severo e imponente Sr. Rocha. Não tinha dinheiro, não tinha emprego, não tinha esperança. Não tinha absolutamente mais nada a perder. Está bem, sussurrou. Deixa eu pegar minha chave. A senhorita não vai precisar dela, Nogueira, disse o Sr. Rocha. Sua vida antiga, efetivamente, acabou. Carla sentiu que estava num sonho. Foi conduzida não a um carro simples, mas a um veículo que parecia mais um cofre andante, um Rolls-Royce Phantom preto blindado, impossivelmente elegante. Um dos homens de terno abriu a porta para ela e ela afundou num interior de couro tão macio que parecia mergulhar numa nuvem. O carro não fazia barulho nenhum ao arrancar. O Sr. Rocha se sentou à frente dela, em silêncio, trabalhando no iPad. Dona Marisa ainda espiava da porta, a boca escancarada. Saíram do bairro dela, passaram pelo bistrô que a tinha rejeitado, passaram pela torre reluzente da colher dourada e continuaram. Foram até uma parte da cidade que Carla só tinha visto em revistas. Um condomínio fechado privado chamado Alto das Águias, onde as casas eram mansões e as cercas vivas eram mais altas que ônibus. O Rolls-Royce passou por 3 postos de segurança separados antes de subir uma longa entrada de cascalho até uma casa que parecia mais um museu moderno. Tudo vidro, pedra e vistas de tirar o fôlego para o mar. O Sr. Rocha a conduziu para dentro. O interior não era ostentoso. Era refinado, cheio de arte contemporânea impressionante e estantes que iam do chão ao teto. Por favor, espere aqui, instruiu o Sr. Rocha, indicando uma vasta biblioteca de 2 andares. Carla ficou parada no meio do cômodo, se sentindo menor do que jamais tinha se sentido na vida. Ainda vestia a única roupa de entrevista que possuía, uma saia preta simples e uma blusa branca que tinha lavado na pia na noite anterior. Vejo que está admirando a coleção de primeiras edições do meu marido. Carla se virou. Regina Almeida estava na porta, mas não era a Regina do restaurante. Essa mulher vestia um conjunto de cashmere cor de creme, elegante. O cabelo grisalho, perfeitamente arrumado. O pulso esquerdo numa tala médica discreta e preta. Mas a mão daquele braço ostenta tamanho de um ovo de codorna. Ela não era mais uma vagabunda. Era uma rainha. Regina. Carla suspirou. A senhora está bem. Sua casa é linda, obrigada, Carla. Por favor, sente-se. Não fique tão apavorada. Regina sorriu, um sorriso quente e genuíno. Senhor Rocha, por favor, traga um chá para nós e aqueles biscoitos que a Carla gosta. Carla piscou. Os biscoitos que eu gosto. Da padaria Amanhecer, disse Regina, acomodando-se numa poltrona estofada, os de recheio de limão siciliano. Você comprava um toda sexta-feira, um mimo para você mesma. Eu sei porque eu tenho estado bem. Tenho estudado você, Carla. Um arrepio percorreu a espinha de Carla. Me estudando? O Sr. Rocha reapareceu com a bandeja de chá e os biscoitos exatos. Depois sumiu tão silenciosamente quanto tinha vindo. Carla Regina começou, o tom gentil. Devo a você um pedido de desculpas e uma explicação. Eu não sou uma senhora pobre e confusa. Sou, como disse Regina Almeida,
Meu filho Theo de fato trabalha naquele prédio. Ele não apenas trabalha lá. Ele é dono dele, ele é dono do Grupo Almeida. O rosto de Carla perdeu toda a cor. Theo Almeida. O Theo Almeida, o bilionário recluso da tecnologia, o homem que era dono de metade da cidade. Seu filho é o Theo Almeida. Ele é, Regina confirmou, e é um bom homem, mas está cercado de víboras. De senhores Barros e Priscilas Duartes e Rodrigos Vasconcelos. Pessoas que sorriem na cara dele e o enganam pelas costas. Pessoas que valorizam um real, mas não um ser humano. Então a queda, sussurrou Carla. Foi um teste? Não no começo, admitiu Regina. Eu ia mesmo surpreendê-lo num almoço. Costumo me vestir simples. Acho que é a melhor maneira de ver o mundo como ele realmente é. A queda, essa foi verdadeira. Meu sapato, a água, foi um acidente. Mas o que veio depois, esse sim foi o teste. Um teste que todas as pessoas naquele restaurante reprovaram, menos você. As mãos de Carla tremiam, a senhora deixou eu ser demitida. As palavras pairaram no ar. O rosto de Regina ficou sério. Sim, deixei. Tive que deixar. Carla, se eu tivesse me levantado e anunciado quem eu era, o que teria acontecido? Eles teriam se desculpado, teriam se derretido todos por cima da senhora, raciocinou Carla. Exatamente. E o senhor Barros teria te elogiado. Que funcionária maravilhosa e atenciosa, ajudando minha convidada mais querida. E você teria mantido seu emprego e eu não teria aprendido nada. Em vez disso, deixei acontecer. Vi um gerente que valorizava a imagem acima da humanidade. Vi uma colega que valorizava cliques acima da compaixão e vi você. Uma jovem que não tinha nada e que estava disposta a perder tudo. Por uma estranha. Regina se inclinou para frente. Vi você me dar seus últimos R$ 26. Vi você tirar o casaco das costas numa doca de carga, depois de acabar de perder toda a sua vida. Você sabe o quão raro isso é, Carla? No meu mundo, isso não existe. Então o que acontece agora? Perguntou Carla. A voz pequena, agora começamos. Primeiro, disse Regina, gesticulando para o iPad na mesa, o Sr. Rocha andou ocupado. A colher dourada. Nesta manhã, o Sr. Barros foi demitido por justa causa. O conselho aceitou a demissão dele. E a Priscila? Ah, a senhorita Duarte. A postagem dela no Instagram e o vídeo íntegro das câmeras de segurança do restaurante foram enviados para todos os grandes veículos de imprensa da cidade, junto com uma nota da nossa equipe jurídica sobre um processo de difamação de vários milhões de reais. A carreira de gastronomia dela terminou. Quanto ao Sr. Vasconcelos, meu filho ligou para o pai dele. Aparentemente, a empresa do jovem Rodrigo era inteiramente financiada por um contrato com o Grupo Almeida. Esse contrato foi cancelado. A cabeça de Carla girava. Foi total, rápido e absoluto. Mas não foi por isso que a trouxe aqui, continuou Regina. Não te trouxe aqui por vingança. Te trouxe aqui pelo seu futuro. Paguei seu aluguel, querida, não como presente, mas como adiantamento. Adiantamento para o quê? Para um emprego. Veja, eu comando a Fundação Almeida, o braço filantrópico da nossa família. Administramos bilhões de reais em doações beneficentes. Mas estou afogada em planilhas e pessoas que sabem otimizar doações. Estou desesperada por alguém que saiba doar de verdade. Alguém que entenda que às vezes a doação mais importante é uma nota de R$ 26 para um táxi. Alguém que enxerga a pessoa, não a planilha. Regina sorriu. Quero te oferecer um cargo, Carla, como minha nova coordenadora de projetos especiais. Você não vai ser garçonete, vai ser meu braço direito. Vai me ajudar a decidir para onde vai nosso dinheiro e a quem ele ajuda. Carla ficou sem palavras. Eu sou garçonete. Não tenho MBA, não sei nada sobre filantropia. Você sabe tudo sobre isso, disse Regina, firme. Você tem um diploma em integridade, um mestrado em compaixão. Eu posso te ensinar a ler um balanço. Carla, você está aqui para me ensinar a lembrar o que é importante. Ela então deslizou uma pasta pela mesa. Este é seu contrato de trabalho. Seu salário inicial é, bem, você pode ler você mesma. Também inclui um apartamento corporativo novo na Torre Almeida. E isto, abriu uma segunda pasta. É um recibo, pago integralmente, dos 4 anos completos da Faculdade de Medicina do Rafael Nogueira, incluindo a Bolsa Moradia. Ele nunca mais vai precisar se preocupar com um centavo. Carla olhou para o recibo.
A visão embaçou. Os soluços que a tinham despedaçado no apartamento voltaram, mas dessa vez não eram de desespero. Eram de um alívio tão profundo que doía. Baixou a cabeça nas mãos e chorou. Regina esperou. Depois de um momento, se aproximou e pôs a mão boa no ombro de Carla. Bem-vinda à família, Carla. Sua nova vida começa na segunda-feira. Mas primeiro, temos um último assunto pendente para resolver no seu antigo restaurante. O fim de semana passou como um borrão. Carla se mudou do apartamento de tinta descascada para uma cobertura minimalista deslumbrante no 78º andar da Torre Almeida, 8 andares acima da Colher Dourada. Tinha janelas do chão ao teto, móveis que pareciam obras de arte e uma geladeira abastecida de comida de verdade. A primeira coisa que fez foi ligar para o Rafael. Quando contou que a faculdade dele estava paga, tudo. Ele ficou em silêncio por 10 segundos inteiros antes de desabar. Pela primeira vez, era Carla quem ouvia o irmão chorar de alívio. Seus primeiros 2 dias na Fundação Almeida foram um turbilhão. O Sr. Rocha, descobriu-se, não era só o chefe de gabinete de Regina. Agora era o gerente de transição dedicado de Carla. Era implacavelmente eficiente. Este é seu novo tablet, disse, entregando o aparelho. Está sincronizado com a agenda da senhora Almeida e o portfólio da fundação. Este é seu novo cartão corporativo. O limite de gastos é irrestrito. A senhora Almeida insiste. E isto entregou uma pasta grossa ao relatório operacional e financeiro completo do Grupo Colher Dourada. Você vai precisar conhecê-lo até às 5 da tarde. Espera, por quê? Perguntou Carla. O coração disparado. A senhora Almeida acredita que seu primeiro projeto deve ser um que você conheça intimamente. Carla passou o dia numa sala de reuniões de alta tecnologia, absorvendo dados. Não era mais só a garçonete. Estava vendo o negócio, os custos absurdos com comida, os balanços de lucro e prejuízo e o fundo de despesas diversas que o Sr. Barros usava como caixinha pessoal. Às 4 da tarde, ela não era mais Carla, a garçonete. Era a senhorita Nogueira, gerente, e estava furiosa. Às 4h30, chegou uma estilista contratada por Regina. Senhorita Nogueira, viemos para a prova, minha prova? Meu novo uniforme? A estilista sorriu. 1 hora depois, Carla se olhou num espelho de corpo inteiro. O poliéster preto e branco tinha sumido. No lugar, um terno azul marinho perfeitamente talhado. Era um terno de poder em todos os sentidos. O cabelo, preso num coque profissional e elegante. Os sapatos não eram mais instrumentos de tortura de 15 centímetros, mas saltos baixos, elegantes, de couro caro, que estalavam com autoridade a cada passo. Ela parecia outra pessoa. Mas, ao encontrar os próprios olhos no espelho, percebeu que não era. Era a pessoa que sempre tinha sido. Só que agora tinha armadura. Às 6h30, o Sr. Rocha bateu na porta aberta do escritório dela. É hora, senhorita Nogueira. Onde está a Regina? A senhora Almeida está esperando no carro. Ela detesta aquele restaurante. Disse que a senhorita vai cuidar disso, mas me pediu para entregar isto. Ele estendeu uma pequena caixa de veludo. Dentro, um pino elegante e simples, um A dourado. Para sua lapela, disse. E o senhor Theo? Perguntou Carla, a voz tremendo levemente. O senhor Theo Almeida, disse Rocha, já está lá. Está muito ansioso para conhecer a mulher que impressionou tanto a mãe dele. Carla prendeu o A na lapela, pegou o novo tablet. Vamos. A Colher Dourada não era apenas um restaurante. Era um teatro de arrogância. Nessa sexta-feira à noite, estava no auge da sua performance. O ar denso do cheiro de óleo de trufa, perfume caro e prepotência. O tilintar das taças de cristal era uma sinfonia de riqueza. E o murmúrio baixo e confiante da elite da cidade era a trilha sonora. O novo gerente, um homem chamado Juliano, contratado por sua semelhança sinistra, com a eficiência sem alma do Sr. Barros, estava se derretendo diante de um político local na mesa 4, uma garrafa de vinho de R$ 6.500 nas mãos. Então as pesadas portas de vidro da frente se abriram. O restaurante não apenas silenciou, prendeu a respiração. Um homem tinha entrado, sem terno, sem gravata, vestia uma simples gola alta preta e um jeans escuro perfeitamente cortado. Tinha uma aura de quietude, um poder tão intenso e silencioso que cada cliente e cada garçom congelou.
Era o fantasma da cidade, o homem dono do prédio em que estavam, e de metade do horizonte ao redor. Theo Almeida. Juliano, o gerente, deixou o sorriso cair. Se espatifou no chão. Senhor Almeida. Gaguejou, abandonando o político e correndo à frente. As mãos, não temos o senhor na lista, mas... Que honra. Mas isso não é problema. Podemos liberar a melhor mesa às 7 imediatamente. Não se incomode, a voz de Theo era quieta, mas cortava o salão. Não vim comer. Estou esperando um associado. Seu associado, senhor? Juliano estava atrapalhado. Como se tivesse sido invocado, as portas de vidro se abriram de novo. Entrou o senhor Rocha, sua presença granítica irradiando uma fria autoridade jurídica. E atrás dele, os saltos estalando num ritmo firme e desconhecido no mármore, vinha Carla Nogueira. Estava irreconhecível. O poliéster mal ajustado tinha sumido. No lugar, um terno azul marinho, talhado com tanta perfeição que parecia uma segunda pele. O cabelo, num coque profissional e elegante. O rosto, não mais pálido de ansiedade, estava fixo numa máscara de determinação calma e concentrada. Na lapela do terno, um pino simples e elegante, o A dourado da Fundação Almeida. A equipe de cozinha, espiando pela janelinha da porta, olhava em descrença. A recepcionista, Beatriz, deixou cair uma pilha de cardápios. E no púlpito da frente, Priscila Duarte, que tinha sido rebaixada a recepcionista depois que o novo gerente decidiu que ela era arriscada demais perto das mesas, ergueu os olhos. A boca perfeitamente pintada de batom se abriu. Confusão, descrença e depois puro veneno. Carla sibilou, a voz alta o bastante para carregar. Que diabos você está fazendo aqui? E o que você está vestindo? Você roubou isso? Carla nem sequer olhou para ela. Passou direto pela recepção, os olhos fixos em Juliano. Priscila se meteu na frente dela. Estou fazendo que joguinho você está jogando. Mas a entrada de serviço é lá atrás. Sai daqui agora. Ela se virou para Theo Almeida, a voz mudando instantaneamente para um ronronar melado e insinuante. Senhor Almeida, sinto muito. Essa é uma ex-funcionária. Ela é mentalmente instável. Foi demitida por atacar uma cliente. Vou mandar a segurança tirá-la imediatamente. Ela estendeu a mão para o microfone da lapela, o mesmo que Barros costumava usar. Eu não faria isso, senhorita Duarte. A voz de Carla não era mais a voz da garçonete. Era fria. Era clara, era definitiva. Ela olhou por cima de Priscila para o gerente aterrorizado, Juliano. Certo? Sou Carla Nogueira. Sou a nova coordenadora de projetos especiais da Fundação Almeida. Estamos aqui para conduzir uma avaliação final. Juliano olhou para Theo, os olhos arregalados de pânico. Senhor Almeida, eu não entendo. Theo Almeida avançou, ficando ombro a ombro com Carla. Deixem-me esclarecer. Senhorita Duarte, a senhora está enganada. A senhorita Nogueira não está aqui por acaso. Não é uma vagabunda. É, na verdade, a conselheira mais confiável da minha mãe. E, a partir das 5 da tarde de hoje, é a nova chefe de vocês. O silêncio na sala foi tão completo que um alfinete caindo teria soado como uma bomba. O rosto de Priscila passou por uma série rápida e feia de contorções. Chefe, você está dormindo com ela. É isso? A insinuação pairou no ar. Theo Almeida apenas ergueu uma sobrancelha. Não. Mas você, senhorita Duarte, está em sérios apuros. Carla deu um passo à frente, segurando o novo tablet. Priscila, 2 semanas atrás, você filmou uma senhora ferida e uma funcionária demitida neste salão. Depois postou um vídeo editado de forma enganosa, de 58 segundos, no seu perfil do Instagram, @saboresdapri, com a legenda: garçonete surtada, ataca a senhora idosa. Que falta de profissionalismo! Carla tocou no tablet e a tela grande na parede, geralmente reservada para exibir a carta de vinhos, se acendeu. O post de Priscila no Instagram apareceu para todo o restaurante ver. Isso! Como você sabe, é uma mentira, Carla continuou, a voz ressoando com fria autoridade. Temos os 14 minutos completos e íntegros das câmeras de segurança da câmera C4, que mostram a queda não provocada da senhora Almeida, o seu deboche subsequente e a minha demissão ilegal. Também temos suas mensagens de texto para Larissa Vasconcelos, se gabando de ter conseguido que a psicopata fosse demitida.
O rosto de Priscila ficou da cor de giz. Eu vou tirar do ar, vou deletar. Eu sinto muito. Desculpa não aceita, disse o Sr. Rocha, dando um passo à frente. Nossa equipe jurídica, a melhor do país, já entrou com uma ação civil de vários milhões de reais, citando difamação per se e invasão de privacidade. A cliente é a senhora Regina Almeida. E não é só isso, disse Carla. A polícia também foi contatada. Como se tivesse sido ensaiado, as portas da frente se abriram de novo. 2 policiais fardados entraram. As expressões sérias. Senhorita Priscila Duarte, perguntou um deles. A senhorita está sendo conduzida para depoimento sobre uma denúncia formal de assédio virtual e difamação maliciosa. Parece que a senhorita tem muitos seguidores, declarou o outro policial, e sua mentira causou sofrimento emocional significativo. Enquanto Priscila começava a soluçar, isso não é justo. Vocês não podem fazer isso. Eu tenho influência. Os policiais, gentis mais firmes, algemaram-na e a conduziram para fora do restaurante atônito. O salão ficou silencioso como um túmulo. Carla Nogueira caminhou para o centro da sala. Não era mais garçonete. Era a executora. O senhor Almeida está correto, anunciou, a voz ecoando o poder. Isto foi uma auditoria, e este estabelecimento fracassou. Olhou para a equipe reunida, paralisada. A missão da Colher Dourada era, e cito o manual dos funcionários, oferecer uma experiência inigualável de exclusividade. Mas, no tempo que passei aqui, aprendi que exclusividade é apenas uma palavra educada para crueldade. Este era um lugar construído sobre a ideia de que algumas pessoas importam e outras não. Que o terno de um homem ou as joias de uma mulher lhe dão o direito de zombar, degradar e humilhar quem julgam abaixo deles. Fez uma pausa, deixando as palavras se assentarem. O Grupo Almeida e a Fundação Almeida não farão mais parte dessa filosofia. A partir deste momento, 7 da noite de sexta-feira, 22 de outubro, a Colher Dourada está permanentemente fechada. Um suspiro coletivo. Um ajudante de garçom derrubou uma bandeja de pães, o som ecoando a bandeja de taças que Carla tinha derrubado semanas atrás. Juliano, o gerente, guinchou fechada. Vocês não podem. Estamos com lotação esgotada. Vocês vão demitir todos nós. Sim, disse Carla. Mas a Fundação Almeida não acredita em destruir vidas. Acredita em construí-las. Este espaço ficará fechado por um mês. Nesse tempo será reinventado. Vai reabrir como Projeto Regina. Sua nova missão será dignidade. Sua nova missão será dignidade para todos. Será um programa 5 estrelas, sem fins lucrativos, de treinamento culinário, oferecendo capacitação, emprego e assistência habitacional para as populações carentes e em situação de rua da cidade. A comida ainda será de padrão mundial. Os padrões serão ainda mais altos. Mas o atendimento será construído sobre compaixão, não sobre condescendência. Olhou para os rostos pálidos dos antigos colegas, suas demissões têm efeito imediato. Porém, todos terão a oportunidade de se candidatar de novo à vaga. Não serão entrevistados por um gerente de hospitalidade, no entanto. Serão entrevistados por mim. E eu não vou perguntar sobre as habilidades de harmonização de vinhos. Vou fazer uma única pergunta. O que gentileza significa para você? Um aplauso bêbado repentino quebrou o silêncio. Vindo da mesa 7. Rodrigo Vasconcelos Filho cambaleou de pé, bravo. Bravo. Que discurso. Dignidade, debochou balançando. Quem diabos é você? Você é só uma garçonete de terno chique, um macaco treinado. E você apontou um dedo trêmulo para Theo. Não me importa quem você é. Meu pai, Rodrigo Vasconcelos Sênior, joga golfe com gente. Você não pode simplesmente entrar aqui e arruinar o nosso jantar. O rosto sem nenhuma expressão, senhor Vasconcelos Filho. Sorriu, um sorriso frio, fino, aterrorizante. Minha mãe mencionou o senhor. Chamou ela de o que foi mesmo, queijo velho. Descrição vívida. Eu estava brincando, gaguejou Rodrigo. Eu não estava, respondeu Theo. A empresa do seu pai, construtora Vasconcelos, tem exatamente um cliente principal, o Grupo Almeida. Um contrato para, deixa eu ver, olhou para o celular. Ah, sim, 520 milhões de reais para desenvolver o nosso novo campus. A partir das 5:01 da tarde de hoje, esse contrato foi rescindido por justa causa.
O rosto de Rodrigo passou de um vermelho bêbado a um cinza doentio. O quê? Qual causa? A cláusula de moralidade, disse Theo simplesmente. Seu comportamento como representante público da marca Vasconcelos foi considerado pessoal e profissionalmente ofensivo à dona do Grupo Almeida, ou seja, minha mãe e a mim. Acho o senhor um mau investimento. Você está blefando, estou? Theo inclinou a cabeça. Seu pai tenta ligar para você há 2 horas. Sugiro que atenda. Ah, e mais uma coisa. Acenou para o gerente trêmulo. Juliano, por favor, apresente ao senhor Vasconcelos a conta dele. São R$ 4.485. Juliano, desesperado, imprimiu a conta. Rodrigo arrancou da mão dele. Beleza. Isso não é nada. Puxou o cartão preto. Passou na maquininha que Juliano segurava. Negado. O quê? Passa de novo. Negado, senhor. Ele tateou por outro cartão. Platinum. Negado. Tentou um terceiro. Negado. Meus cartões. Rodrigo estava hiperventilando. Todos foram suspensos, Rodrigo, disse Theo. Suave. Pelo seu pai. Parece que sua mesada acabou. Senhor Rocha, Theo disse, sem tirar os olhos de Rodrigo, por favor, peça a segurança para deter o senhor Vasconcelos por consumo sem pagamento. A polícia pode acrescentá-lo à lista da noite. Enquanto Rodrigo começava a gritar, vocês não sabem quem eu sou. Vocês não podem fazer isso comigo. 2 seguranças o ergueram calmamente pelos braços e o escoltaram para fora. O restaurante estava agora silencioso como uma cripta. Carla Nogueira ficou parada no meio de tudo aquilo. Olhou para o mármore branco, para o ponto exato onde o vidro tinha se espatifado, onde Regina tinha caído, onde sua vida supostamente tinha acabado. Lembrou-se da risada, do deboche, da frieza do Sr. Barros. Ergueu os olhos. Os clientes ricos encaravam, boquiabertos. A equipe estava lívida. Ela tinha sua reparação. Mas era mais do que isso. Era justiça. Não era só vingança. Era um novo e melhor começo. Theo Almeida caminhou até o lado dela. Não a tocou. Apenas ficou ali, um pilar silencioso de apoio. Senhorita Nogueira disse, e sua voz era baixa, tecida com um novo e profundo respeito. Acredito que seu trabalho aqui terminou. Minha mãe está esperando no carro. Ela quis ser a primeira a te parabenizar pelo seu primeiro projeto bem-sucedido. Carla assentiu, um sorriso pequeno e confiante tocando os lábios. Ajustou o pino A na lapela. Deu uma última olhada na sala que quase a tinha destruído. Depois virou as costas para tudo aquilo e tudo o que representava. Com o Sr. Rocha e Theo Almeida ao lado dela, saiu da colher dourada, os saltos estalando um ritmo firme e poderoso no piso de mármore. Não olhou para trás nenhuma vez. Atravessou as portas e entrou no resto da sua vida. E assim, a vida de Carla mudou para sempre. Ela não conseguiu só vingança, conseguiu justiça. Provou que, num mundo obcecado por riqueza e status, o verdadeiro poder ainda vem do caráter. A colher dourada era um lugar que julgava as pessoas pelo saldo bancário. Mas Carla, com a ajuda de Regina e Theo, construiu um lugar novo, que julgava as pessoas pelo coração. A história do Projeto Regina se tornou uma lenda na cidade. Um lembrete de que a pessoa que você ignora, a pessoa de quem você debocha, pode ser exatamente quem segura as chaves do seu mundo inteiro. É uma lição poderosa. Gentileza não custa nada, mas o retorno sobre esse investimento pode ser impagável. Muito obrigada por acompanhar essa história até aqui. O que você achou da virada incrível da Carla? E o que você teria feito no lugar dela? Deixa nos comentários abaixo se você curtiu esse vídeo. Dá aquele like e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E não esquece de se inscrever no meu canal e ativar o sininho de notificações. Temos muito mais histórias de drama e justiça vindo por aí. E você não vai querer perder nenhuma.